Vamos imaginar que você está navegando pela internet atrás de conteúdo, principalmente jogos que podem te cativar mais ainda do que qualquer um. Até que do nada, um usuário anônimo aparece e te manda um link de um jogo. Só que não é um link normal, não leva para Steam, não leva para Epic Games, não leva para nenhum lugar conhecido por comprar e baixar jogos. É só um link estranho. E aí a curiosidade bate, né? Você pensa, beleza, o que pode ser isso? Quando você clica, o arquivo pede para instalar, e aí você instala. O arquivo começa a baixar, mas algo já parece errado, porque o jogo não tem imagem, não tem descrição, não tem nome de desenvolvedor, simplesmente não tem nada sobre ele. Você resolve pesquisar então sobre o jogo, procura o nome no Google, procura em fóruns, procura em loja de jogos e simplesmente não acha nada. É como se aquele jogo não existisse. Mesmo assim você instala, e só depois que a instalação termina, o nome finalmente aparece na tela. E foi exatamente isso que aconteceu com o youtuber. O dono do canal Obscure Horror Corner, conhecido justamente por testar jogos bizarros, estranhos e principalmente esquecidos. Jogos que ninguém nunca ouviu falar. Só que esse era diferente. Não era só mais um jogo de terror. Porque normalmente jogos de terror vêm com uma proposta clara. História, contexto e obviamente, é claro, como quase todo jogo tem, um objetivo. E sempre que um susto vem direto na sua cara, mas o Sad Satan não funciona assim. O medo que ele traz não é direcionado e nem explícito, é indireto. Tudo nele é duvidoso. O nome já é estranho, o clima já começa desconfortável. E quando você abre o jogo, não existe menu, não tem explicação, não tem história, não tem nem sequer um tutorial. Isso é só você, um ambiente escuro, corredores que parecem não ter fim e sons bizarros e distorcidos. Sons que aos poucos começam a te deixar desconfortável de verdade. E o pior é que não é aquele terror que fica tentando te assustar o tempo todo, não com jumpscare. E sinceramente, isso que é pior, porque aquele tipo de coisa que só incomoda, que fica ali, sabe, no fundo da sua cabeça, aquela sensação estranha, difícil de explicar. E é justamente essa reação indireta, essa sensação constante que acaba levando ao medo de ser em cera. Parece que o jogo inteiro tá te dizendo uma coisa: você não deveria estar aqui. E conforme você anda, conforme os corredores continuam, fica cada vez mais claro que o Ser em Cera não foi feito para te divertir. Nem parece algo criado para entreter mesmo, como qualquer outro jogo de terror. Mas parece mais um experimento, algo feito só para causar desconforto, só para mexer com quem tá do outro lado da tela. Bem, como eu disse ainda agora, o jogo começa em um cenário escuro, um corredor longo, reto, e lá no fundo uma luz piscando. Aparentemente o objetivo é simples, seguir em linha reta até uma luz. O jogador começa a andar, só que o progresso é tão lento, tão sutil, que por um momento parece que você nem tá se movendo, e como se a luz se afastasse à medida que você se aproxima. Pode até parecer uma sensação, mas não é. O progresso existe, ele só é absurdamente lento. Até que vozes sem contextos começam a ecoar pelo ambiente. Não dá pra saber de onde vem, e nem mesmo se aquilo são de fato vozes. Mas a situação é agoniante, porque ele planta uma dúvida bem clara. Será que a gente tá realmente sozinho aqui? Aliás, o jogo não dá nenhuma instrução, nem o mesmo. Ele simplesmente existe. E o que resta pro jogador é só uma coisa: andar pra frente. Em teoria, né? Porque conforme você avança, o ambiente começa a fazer cada vez menos sentido. E quanto mais você tenta entender, mais confuso tudo fica. Você olha pros lados, analisa o cenário, e quando percebe, já está em outro caminho. Outro corredor, igualmente longo, igualmente vazio, até que de repente, uma imagem estranha aparece na tela. Dura só alguns segundos, é apenas um homem. A aparência é duvidosa. Ele está incômodo, simples, sem nada chamativo. A imagem some, e o jogo continua. Só que você volta exatamente para o mesmo lugar onde tudo começou. Rapaziada, nada aqui faz sentido. E é nesse momento que fica claro, mano. Isso não é um mapa comum de jogo. Parece algo constante, só que em transformação. Quase como um sonho. Aliás, é muito parecido com um sonho.
ou melhor, com um pesadelo. Porque em sonhos é normal mudar de cenário, de contexto, sem aviso algum. Talvez seja exatamente isso que o jogo queira transmitir, uma sensação constante de incerteza, de não saber o que vem depois. Porque é exatamente isso que acontece. Quanto mais o jogador continua, mais confuso tudo fica. Novos corredores surgem, mas agora com um efeito em preto e branco estourado. Extremamente irritante para a visão, mano. Tudo isso enquanto um barulho alto começa a tocar. Um som difícil de identificar, difícil de entender, difícil até de suportar, mano. Nada faz sentido. Mas na sequência, depois de um silêncio ensurdecedor, o jogador aparece em outro corredor. E sim, eu sei, corredor de novo. Mas é porque o jogo é basicamente isso. Só que agora tem algo diferente. Pela primeira vez o personagem parece estar andando mais rápido. Só que essa sensação de avanço não traz alívio nenhum. Muito pelo contrário, porque agora existe algo perseguindo você. Uma voz. Não dá pra dizer exatamente o que é. Parece um grito, às vezes sai como um rosnado. Em outros momentos, nem parece humano. E difícil explicar. A única coisa que dá pra afirmar com certeza é que tudo nesse jogo é estranho e profundamente desconfortável. E é nesse momento que finalmente entendemos uma coisa. A gente não tá realmente sozinho nesse jogo. E é aí vem a parte mais pesada dessa história. Segundo os relatos, o Sad Satan teria surgido por volta de 2015. É como disse lá no começo, ele teria sido encontrado por um usuário completamente desconhecido, em um lugar da internet que a maioria das pessoas nunca acessou, conhecido como a Dark Web. E pra quem não sabe, a Dark Web não é só um cantinho escondido da internet, como a Deep Web, né? Não é algo que você acessa por um navegador comum, tipo. E na prática, quase nem existe regra nenhuma por lá. É como a Deep Web, só que um pouco mais pior. É um ambiente onde existem coisas que ninguém deveria ver. Conteúdos grotescos, violência real, crimes reais e coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui porque, além de extremamente perturbadoras, são ilegais. E mesmo com toda essa ideia de anonimato que muita gente comenta, a verdade é que Dark Web está longe de se segurar. Tem hacker, tem gente mal intencionada, tem pessoas só esperando alguém cometer um erro para puxar dados, informações, tudo o que você imaginar. E foi exatamente nesse ambiente que Sad Satan teria sido encontrado. O que deixa tudo ainda mais estranho é que o jogo original nunca foi realmente mostrado ao mundo. O que existe hoje mesmo são versões alternativas, cópias, recriações, algumas até seguras, outras extremamente perigosas. Pessoas que afirmam ter visto o verdadeiro Sad Satan diziam que o conteúdo ia muito além de terror psicológico. Falavam de imagens reais, crimes reais, coisas que simplesmente não podem ser mostradas. E é por isso que até hoje o Sad Satan é lembrado como um dos jogos mais perturbadores, já associado à Deep Web. Não é só pelo que supostamente mostrava, mas pelo fato de que ninguém nunca sabe ao certo o que era real. O que eu nunca deveria ter sido encontrado. Nunca mesmo. E o que eu recomendo? Não procure saber sobre muito esse jogo. Eu acho que esse vídeo que eu tô fazendo já é o bastante para você saber sobre ele. E principalmente outros vídeos. Não tenta procurar e nem tentar baixar, porque como eu disse, a cópia verdadeira dele não existe mais. Provavelmente está perdida pela internet e muito difícil de ser encontrada, quase impossível. Então, cara, toma cuidado. Porque se você tentar procurar,